Ok, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na aula sobre personalidades múltiplas dentro do curso de Coach Holístico 2017. Eu sou Márcio Ferrari, terapeuta holístico, idealizador aqui deste projeto e estou aqui para falar das personalidades múltiplas. Aproveito aqui para convidar você a fazer o curso online de apometria, segundo Hilário Silva. Eram 36 horas de curso, agora ganhou alguns módulos especiais, acho que vai dar mais de 40 horas de curso. E a gente consegue trabalhar de forma bem minuciosa essa parte dos universos paralelos, dos eus paralelos, esses desdobramentos conscienciais todos. Então a gente consegue trabalhar isso de forma bem profunda, bem minuciosa. Mas essa aula aqui eu vou falar o suficiente daquilo que você precisa saber. O mais importante de você compreender é que, diferente de uma psicologia tradicional, eu observo que nós somos vários. E claro, a psicologia tradicional também percebe, chama isso de esquizofrenia. Mas eu penso e percebo que essa esquizofrenia e que essas multiconsciências, que esses vários eus que estão atrelados a nós, é algo que faz parte do projeto. Dentro de uma mesma encarnação, você consegue desempenhar vários papéis. E cada papel que você desempenha arrasta muitas possibilidades de cura. Então, enquanto o papel de pai, então quando eu sou pai, eu sou pai. Eu não sou terapeuta, eu sou pai. Enquanto pai, eu consigo trabalhar um segmento evolutivo meu, dezenas de personalidades ligadas ao papel de pai. Então, eu vou procurar ser um bom pai. Bom pai que eu possa educar, que eu possa transferir valores de caráter, de moral para o filho da melhor forma possível. Ao fazer isso, eu estou curando todo um histórico existencial de outras realidades. No papel de terapeuta, também estou desenvolvendo algum sentido enquanto terapeuta, um carinho às pessoas. Então eu vou curando vidas onde eu já exterminei pessoas, onde eu já matei pessoas, né? E aí eu estou agora construindo pessoas, eu estou auxiliando as pessoas a se encontrarem. Então penso eu que eu estou curando partes minhas destruidoras de afeto, partes minhas que olhavam para o ser humano de uma forma mais insignificante. No papel de marido, de esposo, também. Então a forma como eu vou construindo o relacionamento com a minha esposa, a forma que eu vou me relacionando dentro do casamento, cedendo. Casamento é uma coisa bem complicada, onde a gente tem que estar cedendo em alguns momentos, outros momentos a gente tem que ser firme. Então, são muitas coisas que eu vou curando dentro de mim a partir desses papéis que eu vou assumindo na realidade. E muitos desses papéis, eles se contradizem. Então, tem muita coisa que eu diria sim enquanto terapeuta, enquanto pai eu digo não. Enquanto esposo, posso dizer sim. Então, a mesma coisa, eu posso ter opiniões distintas, diferentes, contraditórias, por conta desse papel. E administrar esses papéis sem culpa, procurar entender que nós somos uma instituição e não apenas esse euzinho que a gente se limita, amplia muito as possibilidades de uma vida mais abundante, de uma vida mais repleta de estímulos. Então, entender esse mecanismo de que existem algumas partes em nós que possuem valores muito medíocres, miseráveis, ridículos em alguns casos, são personalidades, são outros eus que já tiveram a experiência deles em algum momento aí existencial. Então você carrega memórias essas ao longo, sei lá, de 30 mil anos, 50 mil anos, 300 mil anos, muito tempo. Essas memórias, elas estão presas, algumas estão fixadas na história em que viveram. Então o rei ainda acha que é rei, o escravo ainda acha que é escravo, o capataz ainda acha que é capataz,
Aquela dona de casa, o padre, a bruxa, cada um está preso, fixado nos seus próprios contextos. E esses eus, essas memórias, elas estão disponíveis para nós. E a gente acessa essas memórias a partir de coisas que a gente vivencia no momento presente. Então, no momento presente, você vivencia alguns condicionamentos, alguns traumas, algumas situações mais intensas, e essas situações podem acordar, pode deflagrar essas personalidades, esses eus. Essas personalidades a gente pode chamar de associadas ou dissociadas. Dissociadas são aquelas que já romperam com o nosso projeto, com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Elas são inimigos mesmo ocultos. Muitas querem o nosso mal, muitas querem que a gente morra. Algumas sabem, inclusive, do que está acontecendo. Enquanto que as associadas são aquelas que querem ajudar e acabam atrapalhando. São aquelas que também não sabem nem o que está acontecendo. Então elas estão lá fixadas numa tristeza. Então aquela tristeza somatiza com a sua tristeza, somatiza com a tristeza de outros eus. E a gente trabalha a cura desses eus através da captação psíquica, através da orientação psicoterápica. Então uma orientação bem colocada para alguém, ela auxilia a consciência encarnada, o eu encarnado, a saber lidar com esses múltiplos eus. Mas querer achar uma forma de impor regras, gera um conflito muito grande. O processo sempre é de conciliação, sempre procurar a conciliar essas partes que possuem valores diferentes em relação ao eu encarnado, então propor para elas um estilo de vida diferente. Essas personalidades, elas se estruturam em departamentos na nossa dinâmica psíquica. Esses departamentos a gente pode fazer uma relação com as emoções, pode fazer uma relação com os sentimentos. Então a gente pode ter lá o departamento de raiva. A raiva é uma emoção. A partir do departamento de raiva, pode ter N sentimentos. O sentimento é uma coisa elaborada, é uma coisa construída dentro da nossa mente. Enquanto que raiva, emoção, é uma coisa mais do nosso instinto. É uma coisa mais pura, mais bruta. Tá? Uma pureza enquanto não ter sido editada, não ter sido formatada, não ter sido elaborada. Então, no departamento de raiva, existem outros mini departamentos. Departamento de vingança. Então, lá no departamento de vingança, existem essas memórias. Essas memórias é como se fosse uma pastinha no nosso computador. Então, imagina nosso HD tem várias pastinhas lá. Então, lá dentro do departamento lá de raiva, do andar de raiva, tem lá partinhas de vingança, tem as partinhas assassinas, tem as partinhas brutas, tem todos os tipos, tem as estrategistas, então tem todos os tipos lá de sentimentos ligados à emoção raiva. Então tem lá também medo. Então no nosso departamento de medo tem outros sentimentos que vêm depois do medo. E assim por diante. Então você vai imaginando ilusão, rejeição, vergonha, vários tantos outros tipos de sentimentos e de emoções que vão sendo construídos. Aumenta muitas as possibilidades de personalidades que vão se dinamizando aí umas com as outras nesse universo micropsíquico que é a nossa mente, que é a nossa dinâmica psíquica, e isso tudo influencia diretamente na forma como você projeta a realidade. Então tem que ir trabalhando cada partezinha dessa, você tem que ir a todo tempo ressignificando a forma de olhar para a vida. Então para que você, na síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você tem que se incomodar, você tem que ficar indignado com algumas partes suas. Então tem partes suas que não merecem estar com você. Elas têm que aprender a fazer diferente. Então aquelas que têm dificuldade de gostar das pessoas, vamos ver por quê. Vamos investigar por quê. É sempre uma agressão que tem ali dentro. É sempre um trauma, um condicionamento, algo que aquele euzinho experimentou.
Não é porque ele é mal por ser mal simplesmente. Muitas vezes o agressor, o maldoso, uma personalidade dessa, ela está se protegendo, ela tá sofrendo por dentro. Você viu aqueles cachorrinhos pequenininhos que é latindo? Então, tá com medo. Então, muitas personalidades dessas estão latindo dentro da nossa mente porque elas estão com medo. Então, tem que olhar para o medo. O que a gente pode fazer em relação ao medo? O que a gente pode trabalhar psicoterapicamente em relação ao medo? Você vai aprender aqui durante essas aulas, durante esses encontros. E eu vou soltando para vocês aqui tudo aquilo que é bastante pertinente, tudo aquilo que eu uso realmente em consultório. E essas personalidades múltiplas, esses vários eus, eles independem da pessoa acreditar ou não acreditar em processos de reencarnação. Até porque você pode trazer uma linguagem mais ligada ao DNA. Então é possível que você traz, que a sua mente traz informações, lá estão latentes em relação aos seus antepassados. Então é possível que uma crença limitante que o seu bisavô tinha transfere energeticamente no seu DNA, em algum momento da realidade isso vem à tona na sua mente. É possível. Essa estrutura biológica ela é extremamente poderosa, ela é extremamente capaz de transformar em realidade informações ocultas, informações que estão no DNA, no sangue, na célula. Então essa capacidade, essa estrutura mental, psíquica, biológica que a gente tem aqui, ela é muito potente. Então você pode trazer então uma linguagem das personalidades múltiplas ligadas a essa capacidade que a nossa estrutura tem de captar informações, captar pensamentos. Muitas vezes você está numa sala de trabalho, num ambiente de trabalho. Você já viu falar, né? Aquelas pessoas, o ambiente de trabalho é ruim, é muito ruim esse ambiente de trabalho. Tá, mas o que está sendo gerado ali de informação psíquica? Quantas pessoas tem? 4, 5, 6 pessoas no departamento? Então, o que está sendo gerado ali de informação psíquica? Você está suscetível, né? Suscetível a isso. Está suscetível a isso. A captar esses pensamentos, essas informações. E se você não tiver atento a isso, você pode achar que esses pensamentos são seus. E não, é do quietinho. Gente quietinho é um problema, viu? Pessoa muito calada, que não abre a boca para nada, nem para reclamar, nem para elogiar, cuidado. Porque o que essa pessoa pode estar emanando de pensamento julgador dentro de um ambiente de trabalho, você não tem ideia. Então é necessário você ter esta visão da psicosfera no ambiente de trabalho para entender o que está sendo emanado. Essas personalidades também, elas interferem diretamente no seu padrão de vibração. Muitas vezes é uma pessoa esforçada, uma pessoa do bem, uma pessoa com caráter, honesta, uma pessoa que está tentando fazer corretamente as coisas, mesmo assim as pessoas não entendem a sua vibração. Não entendem a sua vibração. Elas acabam confundindo a sua energia. Sabe aquela pessoa que ela tem uma visão de você diferente em relação a quando ela te conhece de verdade, quando ela consegue alcançar você profundamente? Então precisa entender por que muitas pessoas pensam que você é chata. Por que muitas pessoas têm um pé atrás com você, não confiam em você. Você acaba não tendo chance profissional porque as pessoas cismam com você e você não fez nada. Quem que está por aí? Quem que está vibrando isso? Temos que olhar. Temos que olhar qual personalidade que está por perto, que está ancorada em algum aspecto e harmonizar essa personalidade. Cuidar dessa personalidade. Então você precisa estar mais atento, mais atenta a estes sinais que o universo te dá através dessas portas que se fecham, através dessas coisas que você atrai, assumir mais um pouco dessa responsabilidade. Por que você atrai certas coisas? É importante você estar olhando. Até porque, gente, nessa movimentação cíclica da criação, do orbe, esses fatores planetários, são vibrações
que nós estamos imersos a isso. Nós estamos captando informações do macro, desse movimento macro, essas energias que são emanadas. E aí cada fase do ano você pode ativar mais ou menos um determinado aspecto. Então tem mês que as coisas não vão. Tem mês que as coisas estão mais difíceis, estão mais enroscadas. Por quê? Vamos olhar por quê. E vamos confiar também no que tem por vir. O que eu quero trazer para você aqui é que você é uma instituição. Você é muito mais disso que você pensa que é. Então você pensa que é isso e você é muito mais que isso. Você precisa olhar para isso. Até porque você está aí se propondo a trabalhar como um coach holístico, você precisa fazer primeiro isso em você. Então olhar nesse marido que você atraiu, olhar essa mulher que você atraiu, esses filhos que você teve, esses problemas físicos que você já atraiu de berço, essa cidade, essa condição financeira, essas oportunidades de estudo, e ver com clareza o que você desprezou, o que você não aproveitou. É importante a gente aprender com os erros, mas é importante de verdade, porque o tempo está passando. Está passando, 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 e já já a gente não tem mais tempo para certos projetos, para certos desafios. E a ansiedade vai tomando conta, o pânico vai tomando conta, o tempo está passando. A ansiedade é uma luta contra o tempo. Então você precisa de fato, não só na crença, não só pensar, não só achar que mudança é uma crença, uma esperança, é se propor mudanças. Eu vou propor inclusive no módulo específico a mudança na revolução do pouquinho. Você tem ideia que rebelião interna você pode fazer? Rebelião positiva. Rebelião, assim, um processo de destruição, um processo de desconstrução para reconstruir um novo, para fazer diferente. Você tem ideia a rebelião que você pode realizar quando você muda uma palavra, quando você muda um pensamento? Então tá lá, bateu o olho em alguém, aquela personalidade julgadora já vem, já fala mal da pessoa, já te mostra um olhar negativo. Você tem ideia a cura que você pode propor para ela quando você passa a dar um novo significado para isso? Quando você diz para si mesmo, chega, chega, não aceito mais olhar a vida desta forma, de forma pessimista, de forma negativa. Deixa eu olhar para a vida com mais acolhimento, com mais carinho, com mais aceitação. Não autorizo mais essas partes vir na minha mente, ficar me apontando sempre o lado ruim das coisas. Me permita, ver o lado bom das coisas. Não é transformar as coisas em ilusão, mas me deixa vibrar essas energias boas. Então você tem que mostrar quem é o regente da orquestra. Mostrar para essas personalidades, para essas memórias, que ela não é mais rei, não é mais capataz, não é mais escravo, não é mais aquilo. Agora elas estão tendo uma nova oportunidade em mãos. Está nas suas mãos. Elas têm que ser submissas a você. Esses eus, essas personalidades, têm que olhar para você com muito respeito, com muita admiração. Você precisa mostrar quem manda. E estar atento a isso. Se permitir esta possibilidade. Você vai ver como que clareia as coisas. Essa equação de que os seus pensamentos se estruturam nessas personalidades, nessas memórias de vidas passadas, muitas coisas clareia para ti. Muitas vezes você está em culpa porque você sente ódio da sua mãe, ou sente ódio do seu pai, ou sente ódio de não sei quem. Se você gostou do assunto, fica aqui o convite para você fazer esse curso de apometria, segundo Hilário Silva. A gente vai falar o tempo todo disso. O tempo todo disso. E aí vai ficar bem mais claro para ti lidar com essa mente, com a mente humana, que é uma coisa extremamente complexa. Extremamente complexo. Se para a psicologia é complexo, para a área holística as possibilidades são ainda maiores. Porque a gente considera tantas outras possibilidades, como as tendências que a gente traz, tendências astrológicas, tendências dos orixás, tendências dos filamentos do seu DNA vibracional. São tantas possibilidades que se aumentam, que enriquecem ainda mais
essa complexidade da mente humana. Parabéns para você que está fazendo esse movimento de estudar, de entender isso de maneira mais abrangente, mais profunda. Eu tenho certeza que você vai sair diferente depois deste curso, mais atento aos sinais, às memórias, aos pensamentos, a todos esses universos de informações que estão a todo tempo colapsando aí nas possibilidades vida, tá bom? Beijo no seu coração, muita paz, vida que segue, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.